Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Steve Cooper, o novo técnico do Leicester. Depois de alguns rumores ligando o clube a Graham Potter, eles acabam assinando com o Steve Cooper uma notícia que eu não sei como será recebida pelos torcedores do Leicester. Eu vi lá a página oficial do clube, tem gente que gostou, né, eu não vou julgá-los, né? E teve gente que detestou, né? Até porque, assim, eles estavam ali até bastante felizes com o trabalho do Maresca, só que o Chelsea foi lá e contratou o Maresca. E agora com o Steve Cooper, né? Tipo, a gente só pode analisar dele na Premier League o que ele fez na competição, que foi o trabalho dele no Nottingham Forest. Ele tem trabalhos na Championship, que podem ter sido muito bons, incluindo o próprio trabalho no Forest. Mas convenhamos, né? Na Championship, Daniel Farke era Deus. Quando chegava na Premier League, o negócio era diferente, né? E agora a gente está vendo o Steve Cooper, que aquele trabalho lento do Nottingham Forest, ser o cara que vai conduzir o Leicester para tentar continuar na primeira divisão, porque esse é o objetivo inicial do Leicester, ficar na primeira divisão. E eles vão trazer o Steve Cooper, que assim, pode-se dizer que ano passado ele teve sucesso nessa missão? Teve, mas não é como se o Nottingham Forest tivesse feito de uma maneira muito convincente, né? Em termos de futebol jogado, era obviamente um dos piores da Premier League e não mudou nessa última temporada também não. É, tipo, o time, a meu ver, melhorou mesmo com o Nuno Espírito Santo, que eu também não acho grande coisa, né? Teve aquele trabalho no Wolverhampton que foi legal, mas assim, o Nuno Espírito Santo pós-Wolverhampton, sinceramente, não encanta ninguém. E a questão que eu vejo do Steve Cooper é um técnico que me pareceu, assim, carecer de um padrão tático, e ele não tinha a menor ideia de como trabalhar com aquele elenco, que, óbvio, a diretoria do Nottingham Forest, você pode até argumentar, não ajudou nem um pouco ele, contratando em um volume exagerado, entende? Eles colocaram lá 45 contratações em 3 janelas de transferências. Então, assim, era uma coisa maluca, mas quem jogava bem não recebia oportunidades, o cara, assim, os melhores jogadores que eles contratavam, ele às vezes mandava pro banco sem explicação, o Sangaré para mim é o grande exemplo. Assim, o Scarpa, eu acho até muita gente fala, ele falhou na Europa, mas poxa, o cara, assim, ele jogou bem as partidas iniciais e foi pro banco, nunca mais voltou. Foi a escolha do Steve Cooper, entende? Ele que toma essas decisões, entende? Tem muita gente vindo pro clube e ele tem o poder de dar espaço a alguém e não dá. Até porque era uma consequência óbvia. Só tem 11 pessoas no time titular, acho que máximo 11 pro banco de reservas. Então, ele tem essa autoridade. Ele escolheu mal. Ele colocava o Murilo em posições improvisadas, não, o Danilo, quer dizer, né, que era o volante. Então, era muito, assim, é muito confuso as ideias do Steve Cooper. Eu não entendi a maior parte das coisas que ele estava tomando em termos de decisão, muitas improvisações erradas. E um time que, em termos de desempenho, eu repito, é um time que era feio de se ver e pouco produtivo. Às vezes o time é feio, igual o Alegre faz. Quase nenhum time do Alegre foi bonito de ver jogar, mas tinha resultado, né? O Alegre eu posso ainda dar esse crédito, porque mesmo com o futebol, não sendo um embaixador do futebol bonito, ele já trouxe resultado, já foi campeão. Mas o Steve Cooper era o pior dos dois mundos. O futebol era feio, os resultados também. Então, eu, sinceramente, olhando para o que foi a amostra mais recente dele, não era nem de perto o cara que eu queria colocar na lista, né? E é uma escolha pouco ousada do Leicester, né? Tipo, o Leicester, comparado, por exemplo, ao Crystal Palace, que chegou a ter o Steve Cooper na lista na hora que eles estavam cogitando demitir o Roy Hodgson, mas quando eles eventualmente fizeram, né, demitir o Roy Hodgson, eles foram atrás do Oliver Glasner, né? Tipo, os caras foram ambiciosos. E agora, Steve Cooper, sério, tipo, eu preferi o Graham Potter. Pensando assim, em termos de técnico, eu acho o Graham Potter muito superior ao Steve Cooper, mas sei lá, né? Talvez ele tenha rejeitado, né? O Graham Potter me parece estar tirando o tempo sabático do futebol, né? Porque me chama a atenção o tempo que ele está afastado, com muito time indo atrás dele, Ajax, agora o Leicester, né? Mas assim, não deu o Graham Potter, não é possível que o Steve Cooper era a melhor opção disponível no mercado. Então assim, me chama a atenção, vamos ver o que vai acontecer com o Leicester, mas sei lá, esse é o tipo de coisa que me deixou assim bem triste, porque eu queria ver o Leicester com um bom técnico, um técnico que eu goste, né? Talvez ele consiga fazer um grande trabalho e nos surpreenda, mas assim, é um time que eu tenho um carinho especial pelo aquele título da Premier League. Todo mundo gostou do Leicester campeão da Premier League. Foi sensacional. Eu fiquei triste quando eles foram rebaixados, né? Tudo que aconteceu, né? Aquele trabalho do Brendan Rodgers que
iniciou tão bem, mas infelizmente encerrou tão mal, né? Então, assim, depois trataram do Dan Smith, nossa, misericórdia, né? Tipo, o Dan Smith essa foi dose, né? Mas a questão é que agora, assim, Steve Cooper, né? Tipo, esse time que antes estava incomodando o top 4 vai ter esse trabalho de ter o Steve Cooper como técnico e se manter na primeira divisão, como os tempos mudam rapidamente. Mas, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.